Oi pessoal, dando continuidade ao conteúdo, né, de Química do segundo bimestre, essa aula eu vou falar sobre molaridade, concentração molar, certo? O que é molaridade? Na verdade, molaridade é uma unidade usada para medir as quantidades de substâncias químicas que participam de reações. Um mol contém, aliás, um mol dessa substância, de uma substância, contém 6,02257 vezes 1023 átomos, moléculas, íons ou radicais. Tá? Bom, então olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a calcular a quantidade de matéria de uma determinada substância que existe em uma solução. A gente vai também fazer uma referência, não é uma comparação entre as outras concentrações. Então, olha só, concentração em mol por litro, ou concentração molar ou molaridade. Então, representado aí por esse Mzinho aí com a perninha. Então, nós temos aí a relação entre o número de mol do soluto e o volume da solução em litros. Então, vocês estão vendo aí, gente, aqui, ó, nós temos uma representação do nosso estômago. Aqui nós temos, o que nós temos dentro do nosso estômago? Nós temos o que nós chamamos de suco gástrico, que nada mais é do que ácido clorídrico, certo? HCl. Então, ele diluído, né, dissociado no nosso estômago, nós temos lá cloro, né, com as cargas negativas, está, né, ganhando elétrons, e os hidrogênio, né, com carga positiva, ou seja, perdendo o seu elétron. Tá? Então nós temos aqui a formulazinha para a gente calcular, né, essa molaridade, né? Então, essa quantidade de matéria aí. Então nós temos aqui, ó, tá? Mol é igual ao número, ou seja, molaridade é igual ao número de mol do soluto sobre o volume da solução. Então esse volume sempre é dado em litros, tá? Então, representação aqui nós temos, né, quantidade de matéria, né, ou molaridade, concentração molar, N1, esse N1 é de normalidade, sobre o volume em litro. Ou, né, aqui nós temos, pode ser o M1, que é a massa do soluto, certo? Massa do soluto, dividido pela massa atômica, certo? Massa atômica, vezes o volume em litros. Então aqui, vamos observar, em cada 100 ml, 0,10 litros de suco gástrico produzido pelo estômago durante o processo de digestão, existe 0,0010 mol de ácido clorídrico, HCl. A molaridade dessa solução é dada por, então vamos supor aqui, ó, eu tenho aí, né, concentração molar é igual a N1, que equivale ao 0,0010 mol, sobre o volume, que equivale a 0,10 litros. Então, nós temos aí, calculando 0,0010 dividido por 0,10, nós vamos ter aí 0,01 mol por litro. Isso significa que em cada litro, a quantidade de matéria que nós temos aqui no nosso estômago é de 0,01 mol, certo? Então, aí nós temos 0,01 mol por litro. Ou ainda pode ser também, certo, representado dessa forma aqui, ó, tá? É uma regrinha de 3. 0,0010 mol de HCl está para 100 ml de solução. Então, nós queremos saber a quantidade de mol, né? Queremos saber aqui a quantidade de mol, né, em 1 litro, ou seja, 1000 ml de solução. Então, aí nós temos, né, multiplicamos esse aqui, esse por esse, certo?
e depois dividimos por 100. Então nós temos aí 0,0010 vezes 1000, né? Depois dividimos por 100 e aí nós vamos ter 0,01 mol de HCl, certo? Em 1 litro. Então, ou seja, em 1 litro nós vamos ter 0,01 mol, certo? Então olha só, a molaridade de íons. O que são íons, gente? Íons são as partículas separadas, né? As partículas positivas e as partículas negativas. Então são íons, né? Os íons positivos nós chamamos de cátion, os íons negativos nós chamamos de ânions. Então, assim, ó, nas soluções iônicas é possível determinar a molaridade do soluto, assim como a molaridade dos íons, tá? Então nós tanto podemos determinar a molaridade do soluto, certo? Como também dos íons, tá? O soluto, por exemplo, isso aqui é um soluto. Soluto, tá? Sulfato de alumínio. Agora aqui, o que aconteceu? Eles foram dissociados, né? Isso aqui é uma dissociação, certo? Ele foi colocado em água aqui, ó. Então nós temos sulfato de alumínio em água, aquoso, né? Quando jogou em água, ele dissociaram, então formou aqui, ó, formou 2 mol de alumínio, ou seja, um íon, né? Porque aqui, ó, o íon aqui, ó, 3, está perdendo 3 elétrons, mais 3 mol de sulfato aquoso. Então aqui, olha só, é um íon, porque está ganhando 2 elétrons, 2 menos, está ganhando 2 elétrons. Então olha só, que você tem aqui você tem Al2, certo? Você tem 2 átomos de alumínio que veio para cá como 2, né, mol de alumínio. E nós temos aqui, gente, olha só, 3 mol aqui, ó, 3 de sulfato, que veio para cá, ó, 3 mol de sulfato, certo? Então, vamos ver aqui a proporção aqui, ó. Proporção, aí seria, no caso aqui, não temos, aqui é a solução, né? É uma solução, certo? Não tem nenhum indicador aqui, então é 1. Então aqui nós temos 1 mol, é 1 mol dessa solução. Aqui nós já temos, olha só, 2 mol e aqui nós temos 3 mol, certo? Então, ou seja, para cada 1 mol, como está aqui, ó, no frasco, cada litro nós temos 1 mol. Cada solução dessa aqui, 1, certo? Equivale a 1 mol. Para 2, nós vamos ter, aliás, esse 1 mol aqui equivale a 0,2 molar, aqui, ou seja, 2 mol por litro. Então, se aqui é 2, 2 vezes, olha, 2 vezes 2 aqui, nós vamos ter 0,4, ou seja, 2 vezes 0,2 vai dar 0,4. E 3 vezes 0,2 vai dar 0,6 mol. Então, ou seja, aqui na solução nós temos 1 mol, que equivale a 0,2 mol por litro. Então, cada litro tem 0,2 mol. Aqui nós temos 2 mol. Se cada litro equivale a 0,2, então aqui vai valer 0,4. E aqui 3 mol. Para cada mol valendo 0,2, então 3 vezes 0,2 vai dar 0,6. Certo? Então, aí nós temos a proporção de 0,2 mol. Tá? 2 mol da solução, 0,2 mol, 0,4 mol, 0,6 mol para os íons. Vamos analisar aqui essa relação entre essas concentrações, tá? Olha só, C aqui é concentração comum, certo? Aqui nós temos a concentração comum, já estudamos, certo? Temos título, também já estudamos, tá? Densidade e agora concentração molar. Concentração comum, certo? Nós temos aqui a massa do soluto sobre o volume. Aqui nós temos título. O que é o título? Olha só. Massa do soluto sobre a massa da solução. Densidade. Densidade é a massa da solução, certo? Massa da solução sobre o volume. E aí nós temos a concentração molar, que é a normalidade, certo? Ou seja, a massa do soluto sobre
a massa atômica vezes o volume dado em litro, tá? Então, ou seja, qual é a relação aqui, as grandezas comum, né? Então, nós temos aqui, ó, as quais apresentam algumas grandezas em comum, o que permite relacioná-las entre si. Por que que nós vamos relacionar elas entre si? Porque praticamente elas têm a mesma grandeza, certo, gente? Olha só, tem a mesma grandeza, tá? Então, aqui, ó, concentração comum é dada em que? Gramas por litro. Densidade, título, gramas por litro. Então, molaridade, tá? Então, vai ser gramas por litro também. Então, gramas por litro. Então, todas elas têm como grandeza gramas por litro. Por isso que nós podemos fazer uma comparação entre elas, certo? Olha só, água oxigenada 10 volumes. Aqui nós temos, certo? Olha só. Aí está falando que você já deve ter notado que a água oxigenada é vendida em frascos escuros ou em plásticos opacos. Por quê? Isso se deve ao fato de a luz ser um dos fatores responsáveis pela sua decomposição, chamado de fotólise. Então, ou seja, a luz, né, pode decompor, no caso aí, essa solução, né, que a água oxigenada nada mais é do que a água com oxigênio a mais, né, H2O2, na qual ocorre a liberação de gás oxigênio, gente, porque lá nós temos o O2, é o gás oxigênio. Assim, as concentrações das soluções de água oxigenada são definidas em função do volume de gás oxigênio liberado, medido na CNTP, tá? Por unidade de volume da solução. Dessa maneira, uma água oxigenada de concentração 10 volume, certo? Libera 10 litros de O2. Então, isso significa que esses 10 volume aqui significa 10 litros de gás oxigênio, né? Então, assim, ó, por litro, tá? Para obtermos 1 litro de uma solução de água oxigenada a 10 volumes, devemos dissolver uma massa, certo? Uma massa de H2O2 em água, que irá liberar na sua decomposição 10 litros de gás oxigênio de O2, medidos na CNTP, Companhia Nacional de Petróleo, né? A determinação da massa é feita da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, olha só, a massa molar dessa água oxigenada aqui, ó, é essa aqui, ó, certo? Então, aqui é a massa atômica do hidrogênio junto com o oxigênio. 34 gramas por mol elevado a menos 1, certo? Que é a mesma coisa que isso aqui, ó, 34 gramas por mol, tá? Esse menos 1 ele vem como o mol vem como denominador aqui. Então aí nós temos, olha, tá? Aqui nós temos água oxigenada, né? Aqui ela foi dissociada, então nós temos aqui, ó, água, certo? H2O, água mais meio, tá? Mol de O2, que equivale a 0,5 mol. Então eu quero saber, ó, 1 mol, tá? Equivale a 0,5 mol aqui de gás oxigênio. Então como é que fica isso aqui, ó? 34 gramas produz, no caso aqui, 11,2 litros, de acordo com a CNTP aqui, certo? Então nós temos aqui, ó, nós queremos 10 litros. Quanto de massa nós vamos precisar para fazer 10 litros? Essa massa aqui, gente, é de, no caso aí, da substância da água oxigenada. Então nós temos aí 34 vezes 10, né, 34 gramas vezes 10 litros, dividido por 11,2 litros. Então a gente corta aqui os litros, né? E aí nós vamos ter 34 vezes 10, né? Que dá aqui 340, dividido por 11,2. Então nós vamos ter aqui, ó, 30,3 gramas de água oxigenada. Então, ou seja, gente, tá? Para a gente produzir 1 litro dessa solução, nós precisamos de 30 gramas
certo? No caso aqui, olha só, para a gente produzir essa massa aí, né, nós precisamos 1 litro disso aí, nós precisamos de 30,3 gramas de água oxigenada, certo? Para se tornar, né, uma água oxigenada 10 volumes, certo? Então é isso. Olha só, vamos ver como é que fica para a gente resolver essa questão aqui. Então aqui nós temos, calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro da... Então aqui dado, massa molar da glicose. Gente, olha só, essa massa molar aqui, ó, a gente calcula ela buscando, né, a massa atômica de cada elemento que faz parte, no caso aqui, da glicose, certo? Então temos da glicose a fórmula molecular da glicose é essa aqui, ó, C6, tá? H12O6. Então significa o que? Que nós temos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, são 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então a gente vai lá na tabela periódica, a gente vê qual é a massa atômica de cada um desses elementos, né? E aí nós encontramos esse valor aqui, ó. Por exemplo, carbono, tá? O carbono é 12. A massa atômica dele é 12. O hidrogênio, a massa atômica dele é 1. E o oxigênio, a massa atômica dele é 16. Então vamos supor, se fosse calcular aqui a massa atômica de cada um deles, seria... Carbono eu tenho 6, então seria 6 vezes 12, que daria 6, 2, 12, 6 vezes 1, 6, 70. Hidrogênio, então são 12 hidrogênio, então seria 12 vezes 1, que daria 12. Oxigênio são 16, então eu tenho 6 átomos de oxigênio vezes 16, então vamos ver aqui. 6 vezes 6, 36, vai 3, 6, 1, 6, 3, 9, 96. Somando, tenho 6 mais 4, 10, vai 1, 7, né, 8, 9, 9, 18, 180. Então tá aí, 180 gramas por mol. Isso aqui, ó, tá, gente, é a massa molar da glicose, C6H12O6, tá? Então é a massa, não esqueça a massa. Então vamos ver como é que a gente calcula essa questão aqui, certo? Bom, vamos lá. Então olha só, vamos aqui identificar cada grandeza, certo? Então nós sabemos que aí nós temos aqui a massa do soluto, certo? Aqui envolvido, certo? Nós temos a massa molar, nós temos volume e a concentração molar, certo? Então vamos lá, o M1 aqui, ó, M1
é a massa do soluto, 18 gramas, certo? Massa molar, tá aqui, massa molar, aqui esqueci do gramas aqui, 180 gramas, não esqueça, gente, das grandezas, por mol, é por mol, certo? Volume, 1 litro, 1 litro. Concentração molar, nós queremos saber. Então, qual é a formulazinha lá, ó? Concentração molar é igual a massa do soluto sobre massa molar vezes o volume em litros, certo? Então, nós temos que a fórmula é concentração molar é igual massa do soluto, certo? Bom, vamos lá. Concentração molar é igual massa, o M1, 18 gramas, sobre o M aqui, a massa molar, 180 gramas por mol, vezes o volume, que é 1 litro. Gente, ó, não esqueça de colocar as grandezas, certo? 1 litro. Vamos cortar gramas com gramas. Então, nós vamos ter aí, ó, 18 dividido por 180 vai dar 0,1, ó. Ficou o quê? Mol por litro, certo? Então, mol por litro, certo? Então é isso, gente, olha. É claro que a questãozinha, o probleminha pode pedir, né, no caso aqui a concentração molar, mas pode pedir também a massa do soluto, certo? Pode pedir o volume e pode pedir também, né, formulazinha e resolver. Mais na frente a gente vai mostrar para vocês como deduzir aí para resolver as outras questões. Mas essa formulazinha aí é a fórmula geral para a gente resolver qualquer uma das questões, tá? Então, lá na atividade tem uma atividade para vocês fazerem, tá? É só isso.